Você já deve estar cansado de cinebiografias, como eu estou. Se não estiver, eu não te culpo. É sempre interessante ir ao cinema, ver diante da tela uma figura conhecida e acompanhar a sua vida e como ela se tornou a pessoa que ela é. Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, Elvis com Austin Butler e até mesmo a divertida desventura musical de Rocketman. Cinebiografias são um gênero clássico do cinema, interessante e, na maioria das vezes, extremamente estático, formulaico e escasso de qualquer tipo de alma. Não estamos falando de nenhuma cinebiografia aqui, mas é como se fosse, porque o quadrinho de Ed Brubaker tem todos os defeitos de uma. Victor Von Doom é um dos personagens mais fascinantes das histórias em quadrinhos. Um homem tomado pelos seus medos e pelo seu ego, desejando todo o poder do mundo por querer libertar a alma de sua mãe, aprisionada ao inferno por um pacto que lhe tirou a vida. Victor é um homem que ama seu povo, governando a Lativéria, mas agindo como um ditador com o punho de ferro, que não pode ser justificado. Seu ódio ao Quarteto Fantástico tem um epicentro, Reed Richards, seu melhor amigo e o motor de todas as suas invejas e medos. Porque não importa em que mundo estejamos, Reed sempre está um passo à frente de Destino. Um personagem com tantas faces, tem detalhes de suas histórias espalhados por décadas de quadrinhos, sendo definido muito mais pelos seus atos de vilania e heroísmo do que propriamente dito pelos eventos traumáticos de uma distância infância, adolescência e assim por diante. A proposta de Ed Brubaker em Os Livros de Destino já é acompanhada de certo cansaço, portanto, porque estamos lendo uma obra sobre um personagem apenas para tentar alcançá-lo. Victor Von Doom não é o Dr. Destino aqui, apenas um garoto lá da Lativéria que perdeu sua mãe, conseguiu escapar de seu país e conheceu Reed Richards, o qual tanto amou e tanto desenhou. De volta ao seu país natal, munido por magia e tecnologia, Victor toma para si o controle do governo, proclamando-se senhor do destino daquele povo, entregando a sua alma a um demônio, numa busca eterna pela salvação de sua mãe. A história do Dr. Destino, a tragédia de sua vida e a destruição de seu rosto, para sempre escondido atrás de uma máscara, fazem com que ele tenha uma série de detalhes interessantes que explicam as suas maneiras de ser. O Dr. Destino é um dos grandes personagens dos quadrinhos e, sem dúvida, um dos seus mais importantes vilões. Ele é o mal em seu estado mais poderoso, controlado, racional e também de muitas formas patético, sempre movido pelo amor por sua mãe, mas também pela vergonha de se acreditar menor que Reed Richards. A balança moral desse personagem nunca parece certa, nunca parece simples de se acompanhar ou de se entender. Ele é complexo. E a história aqui não é. Os eventos estão certos. Os eventos estão em seus lugares certos, em sua ordem certa. Os eventos em si nem necessariamente são ruins, porque, como dito, são pontos interessantes para a construção de um personagem que é sim interessante. Mas estamos viajando por uma linha do tempo clara que parece sempre querer alcançar seus pontos de explicação principais. É assim que Victor perdeu sua mãe. É assim que Victor conheceu Reed Richards. É assim que Victor perdeu seu rosto. É assim que Victor forjou sua máscara. E assim por diante, até o fim da história. Onde nos encontramos com uma jornalista que está entrevistando o Dr. Destino. E entendemos que tudo aquilo foi uma longa entrevista onde os segredos foram revelados. O choque, ao pensar que está livre para ir embora, ao ver com seus próprios olhos o rosto deformado deste, que é o personagem mais fascinante dos quadrinhos de super-heróis, ela é aprisionada no castelo da Lativéria. Aprisionada com os segredos que nunca poderá contar porque, como o ditador malvado que ele é, claro que precisa ser um pouco sádico. Seria um final chocante se não fosse bobo. Seria um final de uma história fascinante se ela não estivesse o tempo inteiro tão focada em responder a tal importante pergunta de quem é o Dr. Destino. Algo que não precisa ser sequer perguntado. Todos nós conhecemos o Dr. Destino. Ele é o horror que tem o poder para dominar o mundo. Ele é o horror que se julga capaz de escolher todos os destinos de todas as pessoas deste mundo. Então sua história é contada, e aquela que poderia contá-la é presa. A história de Dr. Destino não pode e não precisa ser partilhada. Assim como esse é um quadrinho que você definitivamente não precisa ler.
Então é isso, pessoal. Um pequeno vídeo sobre um quadrinho que eu gosto muito pouco. Na mesma vibe de um outro chamado Ascensão de Thanos, que quem sabe a gente traga pro canal também, porque eu acho que ele também é tão ruim quanto esse pelos mesmos motivos. Então, eu sei que eu disse que não precisam ler, mas vão dar uma lida. Encontrem o que vocês acharam de bom nesse quadrinho, o que vocês concordam que é ruim e fraco, e não hesitem em explorar as histórias deste que é sim um dos, se não o maior vilão das histórias em quadrinhos. E, como sempre, compartilhem o vídeo, curtam, se inscrevam no canal e, é claro, o mais importante, continuem com as suas leituras.